Olá, amigos! Todos que estão ligados aqui nas plataformas digitais da Ajorsul. Hoje, mais uma conversa, mais um podcast da Ajorsul, Reflexos do Setor, onde a gente debate, a gente faz reflexões sobre o setor de joalheria, óptica e relojoaria. A minha convidada de hoje, ela já foi palestrante aqui na Ajorsul e ela também tem seu podcast, ela está sempre antenada em tudo que está acontecendo no setor, até porque ela é especialista em visagismo Image ID. Isso. Laís Pascoal, que honra te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho do meu conhecimento, trazer inovação para o setor óptico e o quanto o visagismo pode transformar as óticas. E o visagismo Image ID. Isso. Como é que o visagismo entrou na tua vida? O visagismo, na verdade, foi um divisor de águas. Eu acredito que a maioria das pessoas já fazem um pouco de visagismo por intuição, assim como eu fazia lá atrás, né? Eu tenho 18 anos de experiência e lá a gente olhava para os óculos e sabia mais ou menos o que suavizava, o que harmonizava, mas não entendia o porquê disso. Então, quando eu busquei conhecer mais sobre o visagismo Image ID, que é visagismo Philip Hallwell, trouxe muito mais sentido, porque você une a ciência, a técnica com a identidade do consumidor final. Então, você começa a entender a linguagem visual dos óculos. E isso foi através de uma cliente que eu atendi na loja, que inclusive ela já foi Miss Brasil, a Natália Guimarães. E ela falou, Laís, você faz visagismo por intuição. Eu falei, poxa, visagismo, né? Achava que era formato de rosto e associação dos óculos. E ela falou, não, é muito além disso. Você se preocupa com o seu cliente, com as escolhas, se a gente se identifica. E é exatamente isso. E tem tudo a ver, né? Tudo. Óculos com visagismo, assim como sobrancelha, cabelo. Tudo. Alguma maquiagem, algo que a gente use. Porque os óculos, eles nos embelezam e às vezes eles não nos favorecem tanto. Exatamente. Mas é uma questão de ajuste e é isso que tu leva para as pessoas. O rosto é o nosso senso de identidade. As pessoas se conectam através do nosso rosto. Então, todos os elementos visuais que a gente usa em torno do nosso rosto e no rosto, ele vai impactar também com essa primeira impressão. E isso pode ser positivo ou às vezes até um ruído de comunicação. Quando você tem um entendimento, você faz escolhas melhores e você acaba com aquela luta de não gosto de óculos ou não me vejo usando óculos. Então não é que você não se vê, talvez você esteja buscando um óculos que não te represente. E tu consegue, assim, ver pessoas se redescobrindo, pessoas desabrochando depois de passar pelo teu olhar. A consultoria, ela é um divisor de águas para o consumidor final. A gente passa ali momentos de 2 horas de autoconhecimento, de reflexão sobre quem eu sou. E com isso, o cliente entende que o óculos ele é um acessório, ele não é uma órtese visual que você precisa usar somente para enxergar. Ele consegue se ver em momentos diferentes. Nós temos personas, né? A persona do trabalho, a persona em casa. Então, em cada momento da vida, a gente às vezes quer transmitir algo diferente. Por que o óculos tem que ser o mesmo todos os dias? Por que não a gente olhar para o óculos assim como a gente olha para os acessórios, né? Você está cheio de acessórios lindos que representam a sua energia, aquilo que você é. Você é alegre, você é comunicativa. E os seus acessórios trazem isso. Por que não o óculos também? Né? E não somente para enxergar. Então, ele sai de lá entendendo o poder do óculos e olhando para ele como um aliado. E isso é muito potente, porque ele vai na autoestima, né? Exatamente. O óculos, ele influencia as nossas emoções. A gente não sabe, mas todas as escolhas são feitas de forma emocional. Então, se o cliente está passando por algum momento de desafio, provavelmente ele não vai fazer uma boa escolha de óculos. Porque isso impacta na forma como a gente está sentindo naquele momento. Então, o óculos redondo, por exemplo, ele traz também isso de uma pessoa que está mais reflexiva, mais pensativa, mais introspectiva. E aí, às vezes, a pessoa não é assim, ela é naturalmente extrovertida. E aí ela escolhe um óculos redondinho, às vezes está no momento de estudo, ou realmente passando algum desafio na vida, e aí ela depois fala, poxa, eu não me vejo nesse óculos. Não me conecto com ele, ou só uso ele para enxergar mesmo. Porque não foi feita uma análise facial. Porque a análise facial, dentro do visagismo, ajuda a gente a se conhecer. Ele fala sobre a nossa personalidade.
E com isso a gente consegue refletir. Fala, poxa, então eu quero realmente trazer alegria, força, eu quero trazer suavidade. Então você traz consciência para o cliente na hora da escolha dos óculos. E como é que tu faz essa análise visual? Essa análise facial, então a gente consegue, através do formato do rosto, das feições e dos terços da face, identificar quais são os temperamentos predominantes. E com isso a gente faz você refletir. Tem a ver com a paleta? Aí tem a parte das cores, porque as cores também comunicam, assim como as linhas e as formas, né? Então, no óculos a gente gera harmonia também, principalmente por conta das cores. Mas aí é unir a parte da ciência, das linhas e das formas, com também a parte do contraste pessoal, que é muito importante. A coloração pessoal traz essa beleza para os óculos, né? É o que a gente enxerga de harmonia, de elegante. É por isso que a gente trouxe aqui as cores para a gente falar um pouquinho. Vamos falar sobre as cores. Ô, Laís, deixa eu só... Me ocorreu agora algo aqui. As mulheres, elas me parecem, e eu falo por mim também, mais resistentes a assumir os óculos. Eu tô com os meus óculos aqui e eu tenho essa resistência de assumir. E eu acho que passa por isso da autoestima, do encontrar o óculos, o modelo, o estilo ideal para ti. É porque a gente cresceu, né? Na verdade, olhando para o óculos exatamente como uma necessidade e não é algo legal, né? Não falava que o óculos era algo estiloso. Sim. A gente sempre olhou pro óculos como algo, poxa vida, que a idade tá chegando, olha só. Agora preciso de óculos, né? Agora, quando você começa a enxergar o universo, né? Olha esse óculos que eu tô usando hoje, não, né? O a gente consegue trazer isso. tanta personalidade. Às vezes a gente pode estar básica no estilo e o óculos ser a cereja do bolo. Por que não? Por que o óculos tem que ser um preto somente ou um transparente que suma no seu rosto? A gente pode até falar um pouquinho do seu rosto, né? Você tem... Como é que tu faz? As linhas de força, quando a gente olha para o seu rosto, a gente percebe um zigomático pronunciado. Então, a gente tem um rosto hexagonal de base reta, que é esse formato aqui. Então, nunca vai encaixar o rosto perfeitamente na transparência, porque nós temos diferença do lado direito para o lado esquerdo, tem diferença também de profundidade. Quando a gente analisa as linhas do rosto, isso traz características do seu temperamento. Então, essas linhas trazem que você é uma pessoa extremamente determinada, esforçada, alegre, dinâmica, persuasiva, que você naturalmente é muito intensa em tudo que você faz. Então, provavelmente você é 880. Quando gosta, gosta muito. E também quando desencana, desencana de vez. Demora às vezes para desencanar, mas também quando desencana foi. Porque tem a intensidade, tem características de intensidade. Então, você é líder naturalmente por onde você vai. E isso é seu. Você consegue fazer isso com muita naturalidade. Então, é natural que a primeira impressão, quando as pessoas não te conhecem, de achar que você é metida, que você é brava, que traz um pouco mais de distanciamento. Quando você traz alguns elementos, como este óculos, que você... É seu esse? Pode colocar pra gente? Aí, inconscientemente, você traz o quê? Suavidade. Porque você já tem linhas de força e de credibilidade. Então, inconscientemente, você trouxe curva para suavizar as linhas que você já tem de força. Agora, ele é um óculos mais discreto. E você é uma pessoa que gosta de coisas diferentes. Ai, sim, mas aí eu faço aquele bem discretinho. Para você ter equilíbrio. Mas aí tu apresenta esse aqui. Por exemplo, essa peça é uma peça que traz credibilidade e força, que é o que você já tem. Só que, se a gente não tomar cuidado, isso pode gerar até um distanciamento. Então, coloca ele no rosto. Olha só, gente. Porque a gente está reforçando as suas linhas de... autoconhecimento. Exato. A gente está reforçando as suas linhas de força e de credibilidade. Então, ele traz poder, ele traz alegria, mas também essa credibilidade. Só que você tem isso no rosto. É claro que você tá com elementos visuais aí. Tô com maquiagem. Não, e o brinco tem brilho, isso traz alegria, ele é redondo, então isso traz proximidade. Então você deu uma equilibrada aí, nesse caso. Mas para gravar um podcast, eu te indicaria, por exemplo, esse óculos. Porque ele vai trazer autoridade neste momento e você vai conseguir transmitir, você sente. Primeiro, que o óculos é o sentir, não é só o ver. Ele impacta aquilo que você sente. E depois as pessoas vão sentir isso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para você saber o que eu transmito. Então, qual que vai ser a sensação daquele momento? Agora a gente coloca... Vamos por esse aqui, que é um metal. Um metal redondinho. Vamos ver.
Deixa eu só abrir um pouquinho essa plaqueta, que a parte técnica já incomoda, né? Então, aqui a gente tem linhas curvas. As linhas curvas, ela traz suavidade, ela Esse eu traz gosto. delicadeza. Nem me vi, mas já gostei. Só que aí ele equilibra as linhas do rosto, só que ele deixa você mais suave. Então, para um podcast, talvez não seria o ideal. Deixa Por mais quê? meiguinha. Exato. Aí fica, às vezes, muito próximo da fragilidade. Então, depende do momento. Mas ele é legal, vamos para um momento de bate-papo, intimista, porque você traz proximidade, você traz suavidade, acolhimento. Olha, e essas análises, elas também são válidas para a linha de solares? Também. É que o solar é diferente porque o solar ele substitui os nossos olhos. E a gente usa em momentos específicos, né? Não é uma coisa que você fica o dia inteiro com óculos de sol. Mas a gente tem usa... aquele óculos que nos favorece e aquele que não Com favorece. certeza. Impressionante, né? Quando tinha a moda do aviador, eu era louca por aviador. E adorava óculos aviador. Só que em mim sempre ficou muito ruim. Nunca sentou, né? Como se fala. Nunca me vestiu bem. É que o óculos aviador, ele tem uma curva que acaba deixando, dependendo da pessoa, o olhar mais caído, né? É. Então, assim, esse óculos, ele tem muitas das suas características de personalidade, de força, de poder. Então, você olha, você já fala, mulher poderosa, milhões na conta, né? Ai, O óculos de sol tem esse Tem. poder também. E ao mesmo Ele tempo, tem. quando a gente traz aqui um clip-on, né? Coloca esse, que ele é mais... que tem o metal, que ele já suaviza, é outra proposta. E uma lente cosmética também, que é uma lente mais clara. Então, já traz delicadeza, suavidade, diferente do outro. Uhum. Então, o óculos também de sol é a mesma estratégia, só que a gente pode abusar um pouco mais. Porque a gente tem liberdade de tamanhos, diferente do receituário, que a gente começa a ter um pouco mais de limitação. Mas não é tanto o formato, é a proporção facial. O encaixe perfeito, ele fica muito mais harmônico do que o próprio formato do óculos. Então, o tamanho da ponte bem encaixado, tamanho lateral, a proporção dos olhos, os olhos centralizados, tudo isso vai trazer muito mais harmonia do que o próprio formato. Uhum. O formato, ele vai trazer a sensação. Então, a sensação ou de suavidade, de delicadeza, de credibilidade, de alegria, de modernidade, mas... A parte da harmonia, ela vem tanto das cores quanto da proporção facial. Ô, Laís, é impressionante como essa identidade nossa, essa cortina se abre, muitas respostas, a gente vai recebendo muitas respostas, né? E vai se potencializando a partir disso. Então, além da funcionalidade, do estilo, do poder, os óculos, eles refletem quem a gente é e além, o que a gente está sentindo naquele momento ou o que a gente quer imprimir. Exatamente. Porque se eu quero, olha só, se eu quero imprimir poder, pega esse aqui, ó. Exatamente. Imprimir poder. Mas daqui a pouco eu quero imprimir um refinamento, um outro estilo, uma coisa mais cool, digamos assim, outro. Esse aqui é um verde, olha. Esse para sua cartela é lindo. Eu trouxe ele até pra gente falar sobre o preto e as cores, o poder das cores, né? Às vezes eu falo, um óculos verde, como que eu vou combinar um óculos verde? Como eu vou combinar um óculos verde? Porque você combina a cor do óculos com as suas características faciais. Ele não tem que combinar com a roupa. Eu vou estar de vinho e de cinza. Mas ele gera harmonia com o seu rosto. Então, automaticamente, ele fica elegante. Ele traz essa harmonia. Então, ele não briga com os outros elementos visuais. A não ser que seja um óculos extremamente colorido, né? Ou que tenha uma cor fluorescente. Aí sim você vai jogar o ponto visual para os óculos. Uhum. Mas um tom de verde na medida certa, ele fica harmônico. Vocês podem ver, né, no vídeo. Porque isso é um fator, né? Como é que eu vou comprar um óculos verde? Como é que eu vou vender óculos colorido? Como é que eu vou vender um óculos desse tom? Mas quando você traz a harmonia das cores com a beleza natural e a beleza dos óculos, automaticamente você consegue enxergar o quanto ele encaixa na beleza natural. Então ele gera essa harmonia, porque ele encaixa perfeitamente na sua beleza. Você tem uma beleza clara, né? A gente tem a intensidade, mas você tem... É loira, a pele tem tons mais quentes, a íris é quente. Então quando eu faço a repetição desses tons quentes, automaticamente eu gero harmonia. Agora, coloca um óculos preto. Vamos ver. O que tu me diz?
O preto, ele aumenta o contraste e ele fica muito mais pesado do que harmônico. Aí as pessoas falam, o óculos preto é básico. A maioria das belezas, o preto ele fica muito mais pesado do que harmônico. Só que a gente tem mania de achar que o preto vai com tudo, né? Só que no rosto, por ele estar à frente das nossas emoções, e a gente tem elementos visuais como sobrancelha, cabelo, olhos, ele pesa muito mais do que já harmonia. É muito curioso isso. A cor do óculos tem que combinar com o nosso estilo. Com a nossa cartela de cores, né? Não com a roupa. Não com a roupa. E sobre a cartela de cores, aí tu trouxe algum... Trouxe, porque isso a gente utiliza na consultoria, né? De forma mais lúdica. Exatamente para mostrar, né? Se você quiser colocar assim, só para eles verem a diferença. Deixa eu botar. Do rosto. É possível a gente começar a identificar, é claro que é um processo de várias fases, mas... Pode pôr o invertido. Tá. Isso. Aqui, ó. Porque aí a gente consegue perceber que às vezes a gente traz, quando tem tons mais claros, ele vai trazer também um pouco mais de elegância, e tons mais abertos, ele vai trazer mais um ar descontraído, mais alegre. Então, dependendo da intenção de imagem, a gente pode usar os dois, só que para situações diferentes, ou a gente tem um foco em uma coisa só. Como você já tem essa parte da alegria, eu traria muita coisa de cores também para você, ou até mesmo de brilho, porque eu sei que você gosta. Sim, eu não paro de olhar os teus óculos, inclusive. Porque isso traz a sua energia, aquilo que você é. Você é uma pessoa que é alegre, que é moderna, sabe? Você impacta as pessoas ao seu redor. Por que não trazer isso nos seus óculos? E você ia se identificar muito mais do que um óculos basiquinho, transparente. Porque o transparente ainda mais frio, né, é o oposto. Mas a gente consegue também trazer um pouco de contraste. Só que o transparente, ele some no rosto. E você é uma mulher intensa, onde você chega, você impacta as pessoas. Não? Por que o óculos não pode também trazer essas características? É que talvez você ainda não tenha visto, né, ou experimentado com esse outro olhar. De ter o óculos teu óculos, o que ele imprime? Esse é um óculos mais criativo. A gente tem muitas linhas de dinamismo, que são as linhas inclinadas e a pedraria também, né? Então, a pedraria, ela traz essa modernidade, essa criatividade. E é claro que ele é um óculos mais impactante. Muito. Eu tenho vários óculos, né? Eu tenho mais de 80 peças de óculos, então... Tu tá sempre de óculos? Sempre. E eu sempre tenho vários óculos. E o teu óculos, ele tem grau? Tem grau. Eu tenho astigmatismo e miopia. Então, eu uso ele todos os dias, o tempo todo. Você nunca vai me ver sem óculos. Porque eu acredito que tenham pessoas que usem para acessório mesmo, como um brinco, sem grau. Na consultoria de visagismo, as pessoas me procuram muito mais para compor a identidade, para compor a imagem pessoal do que somente correção. É que para o universo óptico, as pessoas ainda estão entendendo que o visagismo ele tem esse poder, né, de entrar junto com a parte de estilo, de coloração pessoal agora, mas ele é um aliado que faz o consumidor final, que é o usuário de óculos ou de estilo mesmo, de moda, entender que o óculos pode potencializar a beleza natural dele, trazer a personalidade, quem ele é, e também ser intencional. Assim como a roupa é intencional. Na nossa conversa aqui, quando eu falei dos óculos verdes, eu falei assim, nossa, como é que eu vou combinar um óculos verde? E aí tu, junto comigo, falou, como é que eu vou vender um óculos verde? Todo esse teu conhecimento e esse estudo, essa tua, né, tudo isso que tu imprime, que tu fala pra gente, ele serve tanto para o consumidor quanto para quem está vendendo. Principalmente, o consultor óptico, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa buscar conhecimento, né? Não é só... Aqui a gente é uma partezinha muito pequena daquilo que a gente consegue ter de informação, porque isso é argumento de venda. Se você não tem argumento, não tem conhecimento, como é que você vende 10, 12 óculos para o mesmo cliente? Você não acredita nisso, né? Porque às vezes o próprio consultor se sabota. Fala, não, mas um óculos tá bom, 2 já é o suficiente. Porque isso é uma verdade para ele, a gente só vende aquilo que a gente acredita. Sim. Eu trabalho com isso há 18 anos, então eu sempre gostei de óculos, isso para mim sempre foi muito natural. É claro que todo esse conhecimento agregou muito mais a você explicar o porquê. E ajudar o cliente a fazer escolhas também que sejam realmente complementares. Então, que ele tenha formatos diversos, cores diferentes, propostas, para que ele realmente, quando ele abra ali a caixa dele de óculos, ele faça as mesmas escolhas para os acessórios.
Então, você educa o consumidor final, o cliente, a entender como ele vai usar o óculos. Então, esse teu trabalho, ele é para o consumidor final e também para o consultor óptico, né? Hoje eu tenho uma imersão que se chama O Despertar, uma nova consultoria ótica, que é uma imersão focada no setor óptico. Então, é para donos de loja, balconistas, consultores que querem realmente fazer a diferença no balcão. Porque, naturalmente, a gente acaba vendendo mais. Não é o objetivo, mas com consequência, com um atendimento desse, o cliente começa a entender a necessidade. Aí ele fala, não, então eu quero um para trabalhar, eu quero um para fazer feedback, eu quero um para minhas relações interpessoais. E aí ele vai entendendo que realmente ele não consegue ter um óculos só. E aí ele para daquela, esse ou esse? Por que não os dois? Esse você vai usar em tal situação e esse você vai usar em tal momento. Então, você traz clareza, e clareza é poder, né? Então, o cliente sai de lá com clareza e com uma sensação de liberdade na escolha. É muito gostoso você escolher aquilo que você quiser. Ficar limitado no formato de rosto e você poder usar somente um óculos de linhas retas ou de linhas curvas, porque você já tem linhas de força, é muito limitante. A gente encaixota as pessoas, né, em caixinhas. A gente tem que trazer liberdade para o usuário, né? E alegria também para escolher aquilo que ele deseja. Ai, que máxima essa entrevista. E assim, Laís, a informação, né? Como a informação é importante. Como ter um podcast como esse, ter uma palestra como a tua, levar informação para as pessoas, porque a liberdade vem dessa informação, Sim. Né? E se você não tem um conhecimento, como é que você vai explicar para o consumidor final? Como é que você vai se libertar disso se você não tem informação? Né? Então, a gente tem que buscar, sim, conhecimento, estudar, se aprofundar, não desistir, ter persistência, porque é um conteúdo denso, né? A gente falar sobre personalidade, a gente está falando de ser humano, de individualidade, então precisa também ter empatia, tem que ter calma e persistência, né? Porque não é do dia para a noite, né? Precisa Não é do persistir. dia para a noite. E tu, analisando a tua trajetória, são 18 anos nesse mercado. Sim. Nesses 18 anos, eu imagino, né, que tu tenha de ter te ressignificado, Muito, reciclado. muito. Porque muito mudou em 18 anos. Sim, com certeza. E a gente vai aprendendo também com a experiência. Porque uma coisa é a gente fazer uma formação, né? Que eu tenho a minha formação com o visagismo Philip Hallon. Sou reconhecida por ele como pioneira no segmento óptico, porque cada área é uma forma de atendimento, né? A coloração pessoal, para quem trabalha com consultoria de imagem, é uma coisa, e para óculos tem que ser de uma forma diferente, porque eu não posso ficar 3, 4 horas fazendo uma coloração pessoal, senão quantos clientes eu vou atender num dia? Então, tudo isso tem que ser adaptado para o nosso dia a dia e para a nossa especialidade. Então, é claro que a gente faz várias formações, mas ainda assim tem que ter a experiência e trazer isso para a nossa realidade, para a gente ir ajustando e vendo aquilo que funciona para nós. E como é que tu faz, assim, tu busca cursos, tu busca leitura, tu vai em eventos, de que fonte tu bebe tanta informação? Hoje a gente tem a facilidade da internet, né, que a gente consegue consumir bastante coisa, né, nas redes sociais, na internet, mas eu sempre estou atrás de pessoas que são realmente pioneiras nisso, que já fazem isso há muito tempo. Então, o Felipe mesmo trabalha com isso há 35 anos, estudando visagismo. Não é novo. Nossa. A gente está falando como se fosse algo recente. Não, e não. Eu acredito que seja centenário. Exato. Mas que chegou, de fato, a e aí grande não parte tem da só população isso, agora. né? Coloração pessoal, a gente fala de vários estudos sobre cores, sobre harmonia. A gente tem a parte de consultoria de imagem. Tem a optometria, que é a parte técnica dos óculos, técnico em ótica. A inteligência artificial, ela é colaborativa nisso? Ela é desde que você traga os comandos certos, né? Sim. Porque, assim, às vezes eu recebo na consultoria alguns clientes que já fizeram na IA, né? Eu coloquei lá meu rosto para saber qual que era o óculos ideal. O que ela vai trazer? Ela vai gerar exatamente isso. Ela vai olhar as linhas, ela vai... Se tem linhas retas, ela vai trazer curvas. Ela vai equilibrando as linhas do seu rosto. Sim, ela faz um cálculo. Exato, só que não você é muito análise, além claro. disso, né? Então, a gente olha a individualidade, como eu falei pra você, você tem as outras feições além do formato de rosto, e você tem uma vida, né? Você tem um momento atual, que isso também é importante na hora da escolha. Então, não é uma regra, é olhar realmente a singularidade de cada cliente. Ô, Laís, e para quem está assistindo a gente, está nos ouvindo,
O que tu diria para essas pessoas se sentirem assim mais confiantes na hora de comprar os seus óculos, na hora de trocar os seus óculos, seja ele receituário, seja ele um solar? A consultoria de visagismo, ela é um divisor de águas, principalmente para o primeiro usuário ou para quem está realmente com muita dúvida na escolha. Porque isso gera muita expectativa, né, no consumidor final. E é muito frustrante você comprar algo que você depois não consiga usar. Muito. Então, invista numa consultoria de visagismo óptico, com coloração pessoal, porque vai fazer bem para você e você vai fazer uma compra mais assertiva, uma compra consciente e muito satisfatória. E assuma seus óculos. Exato, com certeza. Óculos é poder. A gente pode adoro. brincar com a nossa imagem. A gente está aqui fazendo um podcast onde o nosso rosto é o que está sendo mostrado. Né? Ninguém tá vendo aqui o sapato embaixo da mesa, o cinto, né? Então, por que não ter um óculos que te represente? Ai, Laís, adorei. Ai, obrigada. Papo. Muito obrigada. Obrigada a você muito obrigada pelo convite. Mais uma vez te ouvindo e encantada com todo o teu conhecimento que tu tem a falar, que acima de tudo é elevar a autoestima das pessoas. Isso é maravilhoso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pelo carinho, né? Fico feliz de conseguir contribuir um pouquinho desse conhecimento, abrir um pouco a mente, né, do nosso segmento óptico para tantas opções que nós temos de transformar aí o atendimento, que é algo tão, às vezes, robótico, né, em algo realmente transformador para o consumidor final. Ótimo. Gente, esse foi o papo com a Laís Pascoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu adorei. E a gente volta num próximo bate-papo, num próximo pod aqui da Ajorsul. O nosso podcast Reflexos do Setor volta num próximo vídeo com mais assuntos legais. Até lá. Tchau.